Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar sobre o desenvolvimento econômico da cidade de Londrina e de todo o interior do Paraná. Está aqui conosco o empresário Ari Sudan, que também é presidente do Fórum Desenvolve Londrina e vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná e do Sindicato da Indústria Metalúrgica do Estado do Paraná. Senhor Ari, seja muito bem-vindo, ótima noite. Obrigado, é um prazer. Prazer estar aqui com o senhor. Vamos começar aqui mostrando aqui uma situação que, é claro, quero que o senhor também avalie para nós, para os nossos telespectadores. Segundo a Folha de Londrina, e segundo o IBGE, na verdade, quase 23 milhões de desempregados no país. E, ao mesmo tempo, o Paraná, recentemente, deixou de ser a quarta economia do país, caindo de volta para a quinta, sendo ultrapassado pelo Rio Grande do Sul, que, aliás, sempre tem uma disputa bastante acirrada de quem é a quarta economia. Que avaliação o senhor faz desse momento da economia do Paraná, do país e particularmente aqui da cidade de Londrina? Olha, a economia brasileira como um todo, né, ela está muito difícil. Nós estamos vivendo uma crise profunda e prolongada, uma crise que já dura 2 anos. Isso do dia que nós consideramos como início da crise, porque na verdade a crise já começou um pouco antes da posse da Dilma no segundo mandato, né? Só que estava muito disfarçado, mas muitos setores já vinham sentindo a crise. Então, nós vivemos uma crise de algo de 2 anos e meio, quase 3 anos. É uma crise muito forte, muito prolongada e muito profunda, porque não é uma crise de zero, crescimento zero, é uma crise de queda realmente na economia. E, segundo os dados que a gente vê, é a pior crise em 114 anos. Então é uma crise profunda. E essa crise brasileira se espalha para todos, né? Não tem como você ficar fora dela. Então entre o Estado, entre a cidade, todos estão perdendo com isso. O Paraná é um estado que vinha, de certa forma, tendo um desempenho bom. Nós temos uma economia forte, uma economia agrícola muito forte, muito de alta produtividade, né? Uma economia moderna, a parte agrícola muito moderna. E depois de uns anos para cá, nós ganhamos também uma posição muito forte na indústria, principalmente com a indústria automobilística, que acabou trazendo outras indústrias junto, né? Só que são exatamente setores que estão afetados, né? A indústria automobilística foi a maior queda que nós tivemos. E a indústria, da parte de indústria ligada à agricultura, essa não tem tido grandes problemas, a não ser problemas às vezes de safras, né? Então essa diferença que nós temos com o Rio Grande do Sul, ela é muito pequena, né? Então vinha um equilíbrio ali entre os dois estados. Então eu acredito que seja até normal num momento de crise como nós estamos vivendo, um ultrapassar o outro ligeiramente. E eu acredito que o Paraná volte a ser o quarto estado no espaço curto. O estado do Paraná é muito pujante, tem uma economia forte, com empresários dinâmicos, né? É um estado novo. Eu sempre olhei o Paraná como um estado novo, um estado moderno, e tem todas as chances de voltar a crescer. Agora, em nível de Londrina também, sofre a mesma coisa, quer dizer, Londrina, Paraná, Brasil, está todo mundo no mesmo saco, né? Vamos dizer assim. E Londrina, para você ter ideia, é o seguinte, Londrina tem sofrido menos. E até vou contar uma história para você que aconteceu recentemente. Recentemente veio a Londrina um pessoal de Joinville, ligado à prefeitura de Joinville, veio para conhecer a experiência de Londrina, para levar para lá. Mas causou uma certa estranheza em todos nós, porque sempre ocorreu o inverso. Nós íamos a Joinville conhecer a experiência deles para trazer para cá. Porque Joinville é uma cidade pujante, industrialmente falando, né? Mas a crise afetou muito as grandes empresas. E a cidade, que
contava basicamente com grandes empresas. Cada vez que dispensava funcionários, dispensava em 2.000, 3.000, e não tinha aonde empregar. Londrina, como efeito de o universo empresarial de Londrina é diferente, é um universo mais em cima de pequenas e médias empresas. Tem grande empresa? Tem, mas não é o que predomina. Então Londrina teve menos desemprego, entendeu? Sofreu menos porque essas empresas, de certa forma, são mais controláveis, vamos dizer assim, durante a crise. Uma empresa menor é mais fácil de você contornar a crise do que uma empresa grande. Então, Londrina tem sofrido, como a maioria da cidade brasileira, mas não tanto a ponto assim, de causar certo trauma na gente. Não, acho que não. E como que vocês têm avaliado essa questão no Fórum Desenvolve Londrina? Então, o Fórum, a gente trabalha as questões econômicas e sociais, o foco é esse, né? Esse ano, em função de toda essa crise, nós resolvemos fazer, ao invés de criar um tema novo para 2016, nós resolvemos analisar, avaliar os 9 temas que foi trabalhado antes, na expectativa de poder entregar ao novo gestor municipal propostas, né, que ele possa utilizar no seu plano de governo. Então, essa foi a ideia que tivemos para contornar a crise, porque a crise nós já estamos vivendo, ela, como disse, há 2, 3 anos. Então nós estamos trabalhando isso, nós no dia 15 vamos fazer a entrega para o Marcelo Bellinati, a entrega do documento para ele, com aproximadamente 40 propostas, dividido em 9 setores, né, para que ele possa já de imediato submeter a apreciação da equipe e colocar aquelas propostas que ele encontra, que ele entende como viáveis e oportunas, né, colocar no seu plano de governo. Eu acho que são propostas muito aproveitáveis, porque são propostas vindo de um grupo de 39 entidades de Londrina, das mais destacadas entidades, e formada por gente muito competente, gente que vem pensando em Londrina há muitos anos. Então é uma oportunidade de você, inclusive, queimar aquela fase inicial que o prefeito normalmente perde, montando equipe e discutindo o que fazer, né? Então, se ele recebe essas propostas, de certa forma ele já tem um caminho a seguir, eu acho que ajuda bastante. Qual a avaliação que o senhor faz da atual administração do prefeito Alexandre Quiref em pontos positivos e pontos negativos? Olha, o Quiref, ele fez uma administração importante para Londrina. Eu acho que nós saímos fora dos noticiários negativos que a gente tinha, né? Ele fez uma administração assim, muito séria. Não se fala mais de Londrina em termos de corrupção, essas coisas, porque nós estamos vivendo já o 4º ano e um trabalho muito sério. Então eu acho que ele fez uma boa administração, vai ficar marcado, enfrentou muitas dificuldades nesses últimos 2 anos, né? Porque os primeiros 2 anos ele ainda viveu num certo momento diferente, favorável, mas os 2 últimos anos muito negativo para o setor público em geral. Eu considero uma administração boa e acredito que foi uma contribuição muito boa que ele deu para Londrina. E a expectativa com o Marcelo Bellinati? Olha, segue eu no mesmo caminho? acredito muito no Marcelo. Acredito muito, tenho conversado com ele. Ele demonstra assim, é um jovem, né, com sonhos, né, com vários sonhos na cabeça e pronto para trabalhar, aberto. Ele tem demonstrado muita abertura para as entidades, inclusive, para as lideranças de Londrina. Ele quer fazer uma administração não centralizada nele, mas ouvindo a população. Então eu acredito muito que ele possa fazer um trabalho muito, muito bom. Ele foi vereador, quer dizer, ele conheceu, de certa forma, o município, né? Depois ele foi candidato uma vez. Quando se candidatam à prefeitura de Londrina, por exemplo, a cidade de esporte, normalmente você faz um curso de pós-graduação ali, né? Você mergulha nos problemas da cidade e acaba entendendo e conhecendo a cidade por inteiro. Depois foi deputado 2 anos, ainda é deputado, né? E depois, segunda vez, de novo, um novo mergulho sobre a cidade. Eu acredito que eu converso com ele, eu percebo uma diferença enorme de antes e depois. Quer dizer, vamos dizer, antes, na primeira disputa dele, e agora, ele está muito mais ciente das coisas e
cresceu muito, né? O Marcelo cresceu muito. E eu acredito que nós vamos ter uma administração muito boa. Ele vai dar seguimento no que está sendo... Tudo que é bom, que é possível continuar, com certeza ele vai continuar. Ele não vai ser daqueles prefeitos que vai interromper, né? E começar a fazer só o programa dele. Ele não é isso que a gente sente dele. Eu acredito muito no Marcelo. Quais serão os grandes desafios que Londrina, o Paraná e o país terão a partir de janeiro de 2017? Nós conversamos sobre isso logo depois do nosso intervalo. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o empresário Ari Sudan, presidente do Fórum Desenvolve Londrina e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Seu Ari, falando um pouquinho sobre a questão dos desafios que nós vamos ter a partir de 2017, é claro que o principal deles é a economia, mas a mim particularmente incomoda muito ainda a questão da falta de industrialização do norte do Paraná, e eu diria até do interior do Paraná, com o advento do pedágio, que aliás teve majoração, vai ter majoração daqui a uns dias. A Praça do Jataizinho vai para R$ 21 o pedágio, que é algo quase que impensável. O interior do estado acabou ficando de Ponta Grossa para cá, vamos colocar assim, praticamente por conta das cooperativas ou dos empresários locais que fazem todo o esforço, como é seu caso, caso de tantos outros, de manter suas empresas aqui no interior. Os grandes investimentos vêm de Ponta Grossa em direção a Curitiba e até o Porto de Paranaguá. Há perspectiva de uma mudança disso? É o trabalho que tem que ser feito e está sendo trabalhado muitas ideias que poderão trazer indústrias para cá. Uma coisa que foi colocada no prefeito, pela CIO, pelas entidades econômicas de Londrina, colocada ao prefeito novo, né, ao Marcelo, foi o grande desafio dele desburocratizar o município.
né? Nós temos um problema sério. Você, para instalar uma empresa, você passa muito tempo, desanima o empresário. Então, nós temos que fazer com que esse trabalho seja muito mais rápido, né? Tem que desburocratizar rapidamente. Além de desburocratizar, você tem que fazer a integração das entidades que trabalham, que estão envolvidas no processo, por exemplo, de desenvolvimento. Nós estamos falando assim, são entidades dentro da própria prefeitura, né? Secretarias, bombeiro, vigilância sanitária, SEMA, IPU, enfim, todas essas entidades, esses departamentos, né? Essas áreas específicas, e também outros que estão fora, como a Anvisa, como IAP, e assim por diante. São várias entidades fora do comando, vamos dizer assim, do prefeito, mas que têm uma importância muito grande para trazer esse tipo de coisa. Nós precisamos estar todo mundo junto, dando as mãos, né? Num processo de muita integração. Isso até nós falamos para o prefeito, olha, uma das coisas que teria que fazer logo de início é chamar todas as lideranças que estão envolvidas nesse processo e dizer para eles assim, gente, nós temos que desenvolver Londrina e a região. E isso não é um processo exclusivo do prefeito, é um processo de todos nós. Então todo mundo tem que ajudar. Esse é um processo que tem que fazer. Divulgar a cidade, né? Esse também é um ponto que nós somos muito acanhados nisso. Nós tivemos um palestrante no fórum há 2 anos atrás, quando nós trabalhávamos em industrialização, e ele disse o seguinte, que ele fez um investimento muito grande na presença da cidade que ele representava, né? Junto às federações de indústria, junto a feiras, essas grandes feiras, junto ao poder público, de uma forma geral, né? Marcando presença da cidade dele, e ele acabou levando grandes empresas para lá. Porque isso é decidido nesses lugares, né? A decisão começa lá numa federação, numa associação grande, e aí que começa a escolher a cidade. Ninguém vai em todas as cidades brasileiras, vai em algumas, correto? Quando alguém quer montar uma indústria, ele não sai percorrendo 5.500 cidades brasileiras. Ele vai em 50, em 20, em 30. Né? Se essas 30 tiver... Quais são essas 30? Aquelas que tiver na mídia, vamos dizer assim, bem conhecida, né? Então temos que fazer isso. E a gente tem que divulgar. Para isso você tem que ter material, você tem que ter um vídeo de qualidade, você tem que ter catálogos de qualidade. Muitas vezes você tem que participar de feiras, mostrando a cidade. Chega lá em São Paulo, Anhembi, e está lá Londrina sendo mostrada. E aí muita gente passando ali vê e tendo a ideia do que seja Londrina, né? Que às vezes muita gente não tem nem ideia, né? Então você está vendendo a cidade. Isso é uma coisa que, se você não vender, ficar esperando que alguém venha descobrir a gente é difícil. Então, esses são trabalhos que têm que ser feitos. Desburocratizar, fazer interação entre todas as entidades, divulgar a cidade. São algumas das tarefas que precisam ser feitas. Nós temos uma falta de um espaço apropriado para grandes indústrias. Por exemplo, Londrina é uma cidade que tem um comércio fantástico, uma prestação de serviço fabulosa, mas não tem um distrito industrial. Não, é outro aspecto. Você tem que fazer... Eu fui a Uberlândia há muitos anos atrás, e chegamos em Uberlândia, eu fui visitar uma empresa que estava no Parque Industrial. Era novo, o Parque Industrial era novo. Então eu tive que ir lá, deslocar até essa empresa. Para chegar nessa empresa, eu conheci o Parque Industrial. Eu fiquei encantado, porque você tem uma área preparada, como se fosse feito já um loteamento residencial, né, com toda a infraestrutura pré-liberada, porque você faz a liberação junto aos órgãos competentes, né, faz a liberação ambientais, inclusive, antes. Então ela libera aquela área para vários tipos de empresas. Quando você for instalar a sua empresa, você vai fazer a liberação da sua empresa, mas não mais da área. Hoje você tem que fazer a liberação, inclusive, da área, né? Porque se você chega lá, eles vão dizer que você não pode instalar ali, porque... Não, lá está pré-determinado. Sim. Então, isso nós temos que fazer. E fazer um parque industrial para você receber médias e grandes empresas. Nós temos para pequenas empresas, agora mesmo está saindo no parque, lá na continuação da Samuel Kinde, está saindo mas é para pequenas empresas.
Nós precisamos ter um parque para médias e grandes empresas. Entendeu? Isso aí é outra visão, é outra forma de enxergar. E tem que ter para quando o empresário chegar aqui, você levar ele lá. Hoje, se ele chega aqui, você tem que ter uma criatividade muito grande para ver aonde que você vai levar. Você não tem ideia, né? O contorno norte, que é uma outra discussão que está em pauta também e pedida pelo empresariado, inclusive, ele pode ser usado para fazer essa nova área? Fantástico, né? Fantástico. Só que nós estamos correndo o risco, e tem que ter uma movimentação muito grande da sociedade, está tendo já, eu participei inclusive de uma reunião aqui em Londrina, na verdade em Cambé, e não pude comparecer na segunda que teve em Curitiba, vai ter uma terceira agora na CIL, e para discutir isso aí, porque a obrigação que era da administradora da rodovia, da concessionária, ela deixou de ser. Ela, num determinado momento lá, que eles fizeram um arranjo, a concessionária ficou fora. Então, isso aí o Estado assumiu que faria. E nós temos que conseguir com o Estado, né? Só que é uma obra cara, no momento em que pega o Estado com as finanças não muito favoráveis. Então, se não houver uma pressão muito grande, a possibilidade muito grande de ser descartado esse contorno. E é importantíssimo para Londrina, porque vai abrir uma frente, inclusive, muito grande. Além de você tirar o movimento da cidade, aquele movimento que não é da cidade, né? Você cria uma frente para abertura de empresas, inclusive o parque industrial, fantástico. Então, acho que temos que lutar para isso, para não correr o risco de perder. Em um minuto, para nós encerrarmos essa entrevista, eu quero agradecer a presença do empresário Ari Sudan, presidente do Fórum Desenvolve Londrina e também vice-presidente da Sindimetal e também da FIEP. Animado com 2017, apesar da crise, é possível nós retomarmos o crescimento? Estou animado. Eu estou animado. Estou animado com o Brasil, com o que aconteceu agora, recente, né, que é a aprovação da lei do teto lá, porque, embora muitos sejam contra, se nós não colocarmos um freio nos gastos públicos, o Brasil vai acabar daqui a alguns anos. Com isso que ontem, anteontem, esses dias agora foi aprovado no Congresso, no Senado, né, que vai ser de novo submetido à segunda votação, mas com certeza vai ser aprovado, nós vamos estar colocando um freio na expansão dos gastos públicos por 20 anos. Então vai ser possível com isso o poder público daqui a pouquinho, começar a ter recursos para investimento. Porque os gastos, tudo, apesar de toda essa arrecadação enorme no país, ela está indo tudo em gastos, não em investimentos, né? Então nós estamos condenados a não sair do lugar. Com isso que está sendo aprovado agora, eu acredito que vai ser um salto para o Brasil. E acredito que a gente vai sair dessa crise, não há crise que perdure, né? Nós estamos já no final. Já estamos com sinalização do 2017, já com um crescimento econômico, ainda que no número muito pequeno, mas pelo menos positivo. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso, obrigado a você. Uma boa noite. Muito obrigado. Né? Agora nós vamos dar uma ótima dica de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate.
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista. Deixo o espaço, como sempre, à disposição de entidades e pessoas citadas que queiram, evidentemente, colocar o contraponto. O nosso espaço está à disposição. E digo a você, meu amigo, você, minha amiga, sou entusiasta do interior do Paraná e acredito muito no trabalho das pessoas que querem, como eu, desenvolver esse interior, particularmente aqui o norte do Paraná. Nós temos que trabalhar muito para que a nossa região fique cada vez melhor. Muito obrigado por sua audiência, pelo carinho da sintonia. Um ótimo fim de noite para você e uma ótima semana. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.